Olá galera, estamos de novo no Pode Criar, o nosso podcast da plataforma Cria. Hoje trazendo o Hugo Vaz, uma pessoa com vasta experiência na área de games de Brasília para o mundo. Muito obrigado aí pela sua presença, Hugo. Bom, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar. Vamos bater esse papo. Hugo, então, como a gente sempre começa, conta aí um pouco a sua trajetória, como é que você começou, como é que você enveredou pela área de games? Vamos lá. Bom, eu sou o Hugo Vaz, eu tenho 33 anos, sou formado em desenho industrial pela Universidade de Brasília e eu desenho, né, desde os 10 anos de idade, aí, graças ao Pokémon e outros desenhos animais, graças a TV Globinho, graças a toda essa cultura de assistir desenho de manhã. E sempre gostei de desenhar, só que nunca foi para mim uma possibilidade de trabalhar com isso. Até que eu conheci o curso de desenho industrial. Dentro do curso de desenho industrial conheci programadores, animadores, ilustradores, né? E realmente parece que teve um incentivo também na universidade, né? Não sei se foi o CDT que primeiro estruturou algum trabalho de games. Conta aí como é que foi isso lá ainda. Então, lá em 2008, assim que eu já tinha entrado na universidade, já conheci o pessoal, tinha acabado de perceber que era uma realidade você conseguir trabalhar com jogos, né? E o CDT, na verdade, ele é uma estrutura dentro da Universidade de Brasília que ela fomenta qualquer tipo de empreendedorismo, empresa júnior. Então, esse tipo de coisa era uma novidade, né, para todo mundo, porque estava começando a surgir os smartphones, as lojas de apps e jogos e tudo mais estavam crescendo muito. E a gente já tinha alguns exemplos de jogos e aplicativos que faziam muito sucesso naquela época, né? O Angry Birds veio daí. Sim. Então a gente já tinha alguns exemplos e que a gente podia se espelhar, se inspirar e se espelhar nisso. E meio que foi daí que surgiu a Behold Studios. Surgiu de um time de estudantes lá na UNB com apoio do CDT. Exatamente. Foi o Saulo Camarote e Pedro Brandão. Na época eu era um estagiário, sabia um 3D bem básico, uma coisa, desenhava assim, meio tentando descobrir o que era aquele universo, né? A universidade é um negócio que, especialmente a UNB, é um lugar que você aprende de tudo, conhece todo tipo de gente, e ainda para mim era uma coisa que eu não sabia exatamente se ia trabalhar com design mesmo ou se ia continuar nessa área dos jogos. Mas como estando dentro de uma empresa e com pessoas legais que a gente conseguia fazer coisas boas em conjunto, então para mim foi perfeito. Naquela época para mim resolveu bastante para mim o que eu queria para o resto da minha vida. E aí vocês fundam a Behold sai, vai pro galpão do Lago Norte, foi isso? Conta aí como é que foi isso. Bom, é realmente uma trajetória longa. A gente está falando aí de alguns anos, deixa eu ver, 2009 para 2016, foi um bocado ainda. Nessa transição. Esse tempo aí. Então a gente tivemos nossa fase de tentar fazer jogos sob encomenda, não deu certo, a gente acabou quebrando, a empresa teve que ser diluída e sobraram 5 sócios que somos hoje, né, que eu me incluo nessa. É interessante também a gente ressaltar esses percalços na trajetória das empresas. Exatamente. Né? As pessoas veem só o sucesso, tá aí a Behold hoje como uma das principais empresas de game de Brasília, né? E é difícil, né? Às vezes você tem que quebrar, tem que refazer ali o plano de negócios, pivotar para uma outra área. E pra gente, realmente, a gente não conhecia o ato de administrar uma empresa, administrar um dinheiro e conseguir colocar aquele dinheiro em um projeto que às vezes vai durar 2 anos. É muito diferente de outras de empresas com aplicativo, empresas que pegam investimento externo ou empresas que trabalham com produção constante. No caso dos jogos, a gente está pensando em vender um jogo que vai ser que só vai ser pronto daqui a 2 anos, para mais, sabe? E vocês também trabalham no segmento indie, né? Que seria o segmento cult dos jogos, né? Então foi daí que a gente passou a valorizar muito mais o nosso papel autoral. A gente deixou de trabalhar para pessoas, clientes e coisas assim, porque era uma coisa que
não exatamente era o que a gente queria estar fazendo. E a gente, na verdade, tinha deixado de se espelhar nesses indies que realmente conseguiam fazer aquilo que eles gostavam, sem depender de clientes e influências externas. E a gente adotou totalmente essa parte indie, né? Fazendo coisas que simplesmente a gente queria jogar, queria fazer. E foram mais felizes também. Fomos mais felizes. E é claro, você não vai estar tendo um faturamento do Fortnite, mas vocês tiveram uns casos bem interessantes, não é? De venda nesse segmento indie. Fala um pouco disso pra gente. Bom, a gente está falando da trajetória de universidade para o sucesso comercial, né? Foram anos que a gente tentando fazer jogos, né? Provavelmente deve ter passado dos 10 jogos que a gente fez antes de ter o nosso primeiro sucesso, que foi o Knights of Pen and Paper. E quando você fala de 10 jogos, você diria que... Como é que foi essa trilha? O primeiro deu totalmente errado, o primeiro deu certo? Como é que foi isso aí? O engraçado é que o primeiro deu certo. Aí, interessante. Ele foi o Magnetoware. Foi o primeiro jogo que eu fiz que deu para dizer assim, terminamos o projeto. Aham. Antes disso, teve realmente projetos que... Não conseguiram ser finalizados? Acho que nem conseguiram começar a ser feitos, sabe? Porque eram só tentativas, estou aprendendo a mexer no 3D, estou aprendendo a mexer no Photoshop. Não chegaram a ser jogos de fato. Mas esse foi o primeiro jogo que a gente fez como experiência e que a gente ganhou o SB Games como melhor jogo XNA, né? Uhum. Na época era uma linguagem de programação super aberta, assim, da Microsoft. E, sei lá, graças a ele a gente viu que a gente conseguia fazer uma coisa que funcionava. E aí depois eram game jams que a gente participava para fazer uma ideia muito rápido. Desafios Isso, rápidos. E aí nesse tipo de game jam a questão do objetivo fica um pouco de lado, porque na verdade o objetivo é o próprio jogo e não o sucesso que vem depois dele. É a entrega, né? Exatamente o ato de você experimentar algo novo, ver se saiu, o que você aprendeu com aquilo e bola pra frente. E aí, dentro desses 10 jogos, vocês tiveram várias... Isso. Então 10 jogos assim, fazendo, dando errado mesmo, às vezes dando certo, dependendo do ponto de vista, é claro, porque ganhar um SP Games não é exatamente, não tem um prêmio que faça a gente conseguir produzir mais daquilo, mas em termos simbólicos e pra gente, pessoais, foi muito bom. Então, pequenas um reconhecimento, né? Exatamente. Reconhecimento. Pequenas vitórias, a gente acabou tendo esse sucesso, que foi o Knights of Pen and Paper lá em 2012, que foi o jogo que basicamente salvou a empresa, deu a saúde que a gente tem até hoje. Uhum. Vocês arrecadaram R$1 milhão. Vendas, R$1 milhão de vendas. 1 milhão de vendas. Isso. Então é um dinheiro que ainda hoje a gente está capitalizado para poder se estruturar e fazer outros a projetos, gente consegue fazer outros tocar. projetos e tudo mais. Então, e está em todas as plataformas, isso desde 2012. Tem gente que os marmanjos chegam. A minha mãe era viciada no seu jogo. Puta, aí já revela, né? Ela jogava o seu jogo desde que eu era criancinha. Ah, que bacana. Mas é legal, realmente é um negócio que participou e aí que vem realmente os frutos, né? Aham. Que é quando a gente começa a participar do crescimento das pessoas e se torna um produto que é relevante em termos pessoais para as pessoas, né? Ah, e outra coisa, às vezes as pessoas nem sabem que o jogo é brasileiro e que é de Brasília, né? É verdade. Com esse nome em inglês, né? Knights of Pen and Paper, Sim. né? As pessoas imaginam que é Sim. um produto internacional e tem muito trabalho nacional aqui despontando no mundo, né? Tem. A gente tem que ser malandro. Assim, o jogo tem que ser em inglês para vender, justamente porque Mercado internacional. as lojas são internacionais, a gente coloca em um lugar e vende em todos, né? Uhum. O mundo está acostumado a falar inglês. Mas a gente fez questão de traduzir esse jogo para português já na primeira semana. Uhum. Não só traduzir, mas a gente gosta de dizer que ele é localizado. Então ele tem piadas que só brasileiro vai entender. Uhum. Ele tem referências que só quem conhece, quem passou, quem jogou RPG na década de 90 que vai meio que se familiarizar. Uhum. Né?
Então é muito do nosso jeito de fazer as coisas. E porque a gente é brasileiro e gosta de ser brasileiro e de mostrar isso, é um jogo brasileiro e é um jogo que é diferente por causa disso. Bacana. E a experiência de internacionalização da empresa, fala um pouco aí do que vocês enxergaram e o que vocês fizeram nesse sentido. Bom, a Behold, ela está sempre buscando novos meios de sobreviver mesmo, de fazer novos projetos. A gente tem uma penca de projetos que a gente quer muito fazer, sempre buscando meios de ter um investimento. Além da venda dos nossos jogos, né, a gente também busca sempre melhorar a nossa tecnologia. Então, eventualmente, vai custar mais dinheiro. Então, nisso, a gente busca um edital, buscamos também Kickstarter, esse tipo de crowdfunding nesse sentido. Então, a gente experimentou um pouco de tudo, assim. E chegou o momento de pensar, às vezes, no que outros países têm a oferecer também, né? A gente chegou a ganhar um edital da Ancine, né? Conseguimos terminar o nosso jogo mais recente, chamado Outer Space, por conta disso. E a gente, aí depois que os editais começaram a esfriar um pouco, a gente tentou essa internacionalização efetiva mesmo da empresa para tentar conseguir editais fora do Brasil. Então a empresa mudou em parte para o Canadá e a gente está buscando agora uma residência permanente para conseguir pegar editais lá fora. Isso tem quanto tempo? A burocracia e Covid, né? Isso já tem uns 2 anos já. Entendi. E vocês já tiveram alguma experiência ou ainda está na fase de investimento? Já conseguiram pegar algum edital? Já estão participando? Ainda não, mas a gente está próximo, bem próximo. Bacana. Nos próximos meses aí, talvez a gente consiga a residência permanente e aí a gente já consegue fazer uns projetinhos aí. Né? Ter um investimento em dólar, que daí facilita a questão dos pagamentos, né? E tudo mais. E fala um pouco aí de ter participado desses festivais independentes de games, conta um pouco dessa experiência até mais para a turma que está aí começando, né? Bom, é uma experiência com eventos, a gente gosta muito, não só gosta, mas eu imagino que a gente precisa aparecer, né? Até porque em questão de cultura, mostrar que existem jogos brasileiros, principalmente. E também mostrar que a gente realmente sabe fazer, que a gente fez um produto de qualidade. Então são eventos, às vezes, que a gente vai. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Big Festival, que é o maior, não sei os números, coisas assim, mas é um dos maiores eventos. E ele tem foco em desenvolvedores independentes, ou ele tem tido foco em desenvolvedores independentes, e participar dele é sempre muito bom. Ele acontece em São Paulo todo ano. Outros eventos que a gente participa aqui em Brasília, a gente tem o Bring, né? Que é na verdade, hoje é a Bring, é a associação dos desenvolvedores, e a Bring, ela busca participar dos eventos, qualquer tipo de evento. Então tem um festival de cinema, a gente está lá no meio. Tem o piquenique, a gente tenta estar no meio. Ou então eventos de anime, a gente tenta estar no meio, que é justamente para gamificar os eventos tradicionais. Um pouco. E mais para mostrar para a sociedade de que a gente existe. Que é importante também, né? As pessoas não só até deixarem de ter essa noção de que, nossa, um jogo brasileiro, mas que é legal a surpresa, mas que isso possa ser mais natural, né? Acho que é o ideal que chegue um dia. É isso. E aí teve alguns momentos assim que a gente realmente teve momentos memoráveis, assim, que a gente chegou a participar do Festival Independente de Jogos Independentes em São Francisco, na GDC, em 2012, que foi pra gente, assim, um ápice, assim, porque provavelmente o festival mais importante do nosso ramo. A gente competia com desenvolvedores do mundo todo, e a gente chegou a ser selecionado, não chegamos a ganhar em primeiro lugar, mas fomos selecionados para estar lá com o stand, né? E pra gente foi o máximo, que a gente sentou lá na frente, o Tim Schafer estava do nosso lado, e jogou o nosso jogo. O pessoal da Wizards of the Coast também jogou nosso jogo, Pokémon jogaram nosso jogo. As referências que você tem. As grandes referências que a gente tinha. Então tudo virou um ciclo e a gente parou e viu assim, cara, isso é massa, a gente quer fazer mais disso.
Vocês conseguiram criar conexões internacionais com essa turma, sim. estabelecer elos de cooperação? Sim, a gente às vezes pega um cartão, não exatamente desse pessoal, mas a gente conhece uma publisher aqui, um desenvolvedor independente ali, que eventualmente às vezes lançam jogos grandes e publishers às vezes que estão começando e depois a gente tem uma parceria depois, como por exemplo a Paradox, né? Na época que a gente conversou com eles lá em 2012, a Paradox tinha um jogo ou outro, né? Eles eram muito mais conhecidos pelo Mágica, que também é um jogo indie, e graças a eles com essa parceria a gente conseguiu lançar o Nights pro PC. O tempo passa, eles crescem como empresa, hoje eles são das maiores publicadoras que tem. Então a gente viu a história de muita gente, assim, e as parcerias são feitas, né? A gente eventualmente está conversando. Excelente, muito bacana. Vamos agora para um tema polêmico, metaverso, né? Tá aí o Fortnite com show de música, de rock, com toda essa interatividade. O que você acha aí do metaverso da empresa de vocês? Bom, deixa eu ver. Está virando uns temas. Recentemente tem uns temas muito difíceis de falar. Eu já estou umas 2 semanas fritando a cabeça com IA, arte IA. Mas sobre metaverso, NFT, blockchain, essas coisas. Mas sobre IA, ou sobre metaverso, eu gosto muito da ideia da cultura que é formada, não pelo metaverso, mas pela ideia do Fortnite querer fazer eventos dentro do jogo. O Fortnite ele é um fator cultural imenso. Todo mundo hoje em dia, daqui a 10 anos, vai poder dizer que cresceu jogando Fortnite, né? Cresceu vendo o show do Marshmello lá, não sei lá quem. Eu não jogo Fortnite. Mas o metaverso, eu não sei exatamente o que eles vendem, mas eu sei que eles vendem muito mal, assim, especialmente porque eles estão falando com pessoas que conhecem o mundo virtual há mais de 20 anos, que estão conversando e entrando em simulações 3D para jogar MMO desde a década de 2000, sabe? Então são... Quando criaram lá, a IBM criou o Second Life, o World of Warcraft. Então pessoas tiveram experiências marcantes no metaverso, no mundo compartilhado, que não necessariamente precisa ter a ver com o mundo real. E eu acho que é aí que está a falha da coisa. O mundo real não é perfeito. Então a gente tem um metaverso em que pessoas vão acabar entrando para especular terras digitais, sabe? Para fazer aluguel de ganhar dinheiro em cima do terreno online, vender lote no céu, esse tipo de coisa. Para mim é a mesma coisa. Vender lote no céu e lote no metaverso é a mesma coisa. Legal. Mas é a minha opinião. E vocês imaginam um dia ter um jogo assim, sei lá, como um Roblox, um mundo de construção que você tem lá, uma comunidade de 60 milhões de pessoas jogando? Sobre o Roblox eu gosto muito do modelo. Eu não gosto tanto da maneira como as pessoas exploram o modelo. É mais ou menos como se elas não soubessem fazer e se utilizar daquele canal de uma forma correta. Porque quem ganha dinheiro com Roblox geralmente são 2 ou 3 pessoas, enquanto todo o resto cai no esquecimento ou, sei lá, são usadas por outros. Tem uma discussão em cima disso. E se você buscar, realmente são temas controversos, mas eu gosto muito da ideia de ter uma plataforma educativa, né? Eu gosto muito da ideia de você aprender jogando de uma maneira saudável. Então, se você tem um sistema que você consegue programar ou consegue entender o mundo, entender as falhas do mundo real a partir do jogo, se você estiver dentro do jogo, se você puder tirar alguma coisa de útil fisicamente, para mim é perfeito. Eu não gosto dessa exploração que às vezes tem. Bacana. Quais são as suas fontes de aprendizado, Hugo? Assim, onde é que você bebe e se inspira para estar progredindo na carreira? Bom, é uma coisa, pessoalmente para mim, eu sempre, essa coisa de estar buscando inspiração é um pouco difícil quando a gente está muito preso no dia a dia. Acaba que o dia a dia
engole a gente e às vezes a gente esquece, mas é muito bom a gente poder estar voltando os olhos e buscar essa inspiração, justamente. No meu caso, eu desenho, eu pinto, então saio um pouco do computador, tento aprender aquarela, aprender coisas que eu vou levar para minha vida, né, e não exatamente na frente do computador. Assim como filmes, produtos culturais diversos, o mundo real. Coisas diferentes dos games, né? Exatamente. Legal. Agora, sim, tem as nossas referências, as minhas referências em termos de games, né, que na verdade são referências mais pro trabalho. E aí eu gosto do Kojima, eu gosto das empresas indies, da Cap Games, eu gosto do pessoal da... deixa eu ver. Eu gosto de jogos, por exemplo, o pessoal do Cities Skyline, eu gosto muito. Também jogos que mudaram minha vida, como por exemplo Crusader Kings ou Rimworld. Outras empresas indies como a Double Fine, né, que é a galera das antigas que tem feito jogos modernos com uma pegada diferente. São jogos independentes, com pessoas experientes, mas com uma pegada totalmente absurda e diferente. Então eu gosto desse tipo de coisa. E o Sock Pop Games também, que é uma galera, não sei exatamente qual país, mas eles têm um método de fazer jogos todo mês. E pra mim é incrível como eles conseguem entregar coisas maravilhosas. Então tem as minhas referências, né? Legal. Eu tô sempre ficando de olho ali no Twitter, no Discord também, então é importante a gente sempre estar ficando ligado, mas eu diria que são referências pro profissional, né? Legal. Como é que a gente faz para essa galera aí te conectar a Behold? Como é que é o melhor canal para falar com vocês, assuntos gerais, dicas de aquarela? Bom, pessoalmente, vocês podem me encontrar em qualquer rede social, basicamente. Procurem por HGVAZ, né? HGVAZ. Então eu estou no Instagram, sou super acessível também. Estou no Twitter, Mastodon, estou no Facebook, quem quiser. No Discord também. Então, sempre disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, não só técnica, mas quiserem conversar sobre a vida, estou disponível. Sou de Brasília, então se você também é de Brasília, a gente pode marcar alguma coisa. Para conversar com a Behold, vocês podem mandar e-mail para contato@beholdstudios.com.br. Behold Studios. Behold Studios, com S mudo. Em inglês, né? Inglês, e no plural? No plural. .com.br. contato@beholdstudios.com.br. Legal. Esse é o nosso e-mail oficial. Mas qualquer coisa vocês podem entrar no site também. E falar com a gente no Twitter também, então fiquem à vontade. Legal, Hugo. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Considerações finais, o que você gostaria de passar para quem está assistindo? Dá uma mensagem final para a turma. Bom, uma mensagem final. Primeiro, obrigado, pessoal que principalmente apoia a indústria criativa, porque aqui, não só no DF, mas no Brasil, a gente precisa muito voltar com a ideia de que a cultura é importante, a cultura faz com que as pessoas tenham sonhos, que tenham possibilidades de experimentar coisas fora do imaginário e experimentar o mundo por outras lentes, né? Acho que todo mundo está fazendo muito bem a parte de cada um. A gente só precisa um pouco daquele investimento, aquela coisa, aquele reconhecimento principalmente. E parabéns e obrigado. Agora, o pessoal que está assistindo, o pessoal principalmente que quiser trabalhar com jogos, tem paciência, continue produzindo, conheça outras pessoas e um dia vai dar certo. Bacana, bom demais, Hugo. Muito obrigado aí pela sua presença. É uma honra ter um brasiliense aí que já está ralando e já está tendo reconhecimento, alcançando espaços internacionais, prêmios internacionais. Muito obrigado. Agradeço também à Fundação de Apoio à Pesquisa, que apoiou e apoia o projeto, a indústria criativa. Vamos continuar nessa energia, vamos produzir mais Hugos aqui para Brasília. Muito obrigado.